Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos para mais uma leitura para a glória de Deus, encerrando hoje, aleluia, o livro de 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor, aonde nós vimos, aleluia, a história do primeiro rei de Israel, né? Foi Saul. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nós vamos ver também onde nós lemos, aleluia, sobre o líder de Israel, que foi Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e nós vemos que a liderança entre, aleluia, de Saul, onde o Senhor escolhe um homem segundo o seu coração. Tudo isso nós vimos, aleluia, no livro de 1 Samuel. Amém? Hoje nós iremos meditar no capítulo 30 e 31 de 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Guerra contra os Amalequitas, capítulo 30 de 1 Samuel. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziglai, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os Amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziglai. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar, e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã de Jeruel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também havia sido levada. Davi ficou, então, numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falava até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás dele, você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeiro de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida e água, e figos secos, e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer, nem beber, mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio e sou escravo de uma amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queditas, a região sul de Judá, e o território do grupo de famílias de Calebe, e queimamos a cidade de Ziglai. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele. O Senhor prometeu. Aleluia. Se o Senhor prometer, em nome de Deus, que não me matará, nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo e bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que havia tomado na terra do Filisteu e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram.
Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiro, incluindo as suas mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os seus filhos, todas as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas, todo o gado. Então os homens de Davi levaram ele e seus animais e disseram: Estes animais são meus. Aí Davi voltou para o lugar onde estava 200 homens que não tinham ido com ele e havia ficado para trás no ribeirão de Bessor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: Eles não foram conosco, por isso não lhe daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: Meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei, e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziglag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: Este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou o presente aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jati, Airoê, Sifomote, Estemoa, Racal, Oma, Borzã, até Quebron, e também as cidades das tribos de Jeramelitas, aleluia, dos queneus, todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. Capítulo 31. A morte de Saul e dos seus filhos. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte de Boa. Muitos israelitas foram mortos, ali o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos. Mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim morreram naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jeruel, ao leste do rio Jordão, viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram para lá, tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos caídos no monte de Boa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiro com elas para a sua terra, para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao seu povo. Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Asterote, pegaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-San. Quando o povo de Jabes, na região de Gileade,
soube do que o filisteu havia feito com Saul. Os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira, até chegaram a Bet-san. Tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos, e levaram de volta para Jabes, e ali os queimaram. Então os pegaram os ossos e sepultaram na cidade, debaixo de uma árvore de tâmaras, e jejuaram 7 dias. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que encerramos o livro de 1 a Samuel. Vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 13, aleluia, do versículo 22 ao versículo 34. A porta estreita. Jesus atravessava as cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Jesus respondeu: falta tudo para entrar pela porta estreita. Façam tudo para entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde vocês são. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa mocidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastam-se de mim, vocês que só fazem mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dente e desespero. Muitos irão do leste, do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O amor de Jesus por Jerusalém. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: vão e diga para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã estou expulsando demônios e curando pessoas. No 3º dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros. Que Deus lhe mande quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. E essa foi a nossa leitura, aleluia, de hoje, para a glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe.